irmãos, é a primeira vez que venho aqui na área, depois de chegar do pastor Samuel. O Samuel, de Deus, que aprendemos a amar, temos um carinho especial por ele, por sua família, também por Kézia, os meninos, e consideramos, do fundo do nosso coração, grande alegria, pastor, para que o Senhor nos sabe, aí eu e minha família bem pelo Senhor e pela sua família. Queridos, queremos parabenizar com eles e também todo este grupo. Louva a Deus com alegria, está tudo muito bonito, para a glória de Deus. Louvar a Deus pela vida do santo ministério local aqui, no Santo Presbitério, corpo de obreiros, toda a igreja do Senhor, e Casa Amarela, a congregação que temos carinho e sempre uma honra e privilégio poder estar aqui cultuando com os irmãos. Queridos, eu quero convidar a igreja para lermos um texto da palavra de Deus que está no livro de Atos dos Apóstolos. O desejo era falar outro assunto, mas me veio muito forte no coração, tinha outra coisa em mente, mas o Espírito de Deus trouxe ao meu coração este texto. Entendo que seja a vontade do Senhor. Atos capítulo número 16, verso número 25 e 26. Atos capítulo número 16, verso número 25 e 26. Diz assim a palavra de Deus. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. De repente sobreveio um tão grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. Quem diz amém por isso? Amém. Queridos irmãos, o texto fora lido é muito conhecido de todos nós. Se trata daquele momento que o Senhor trouxe um grande terremoto local, naquela prisão infinita onde Paulo estava preso. Logo após um momento de louvor, um momento de profunda adoração, no meio da angústia e tristeza que aqueles homens estavam enfrentando, melhor dizendo, no meio das tribulações que eles estavam enfrentando, porque mesmo sofrendo, eles desfrutavam de uma alegria especial que o Espírito havia derramado em seus corações. Paulo está em sua segunda viagem missionária. Preciso relembrarmos que Paulo fez 3 grandes viagens missionárias. Entretanto, o texto que lemos se trata da segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. Para entendermos esse contexto, preciso voltarmos para o capítulo número 13 de Atos dos Apóstolos, para compreendermos como Paulo chegou até Filipe, tendo em vista que este homem foi chamado por Deus para ser um pregador do Evangelho e anunciar a palavra de Deus para os gentios. Atos capítulo 13, versículo 1, nos diz assim as Sagradas Escrituras. Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu e Manaém, que fora criado com Herodes o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho. Então, jejuando e orando e pondo sobre ele as mãos, os despediram. Versículo 4. E assim estes enviados, porque, irmãos, pelo Espírito Santo desceram a Seleucia
E dali navegaram para Chipre, e chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus na sinagoga dos judeus. E tinham também a quem? A João como cooperador. Observe que no capítulo 13 de Atos dos Apóstolos se trata da vocação do apóstolo Paulo para este ministério, para este ofício das missões. Foi o próprio Espírito que o vocacionou para esta obra, para anunciar a palavra de Deus aos gentios e ir além das fronteiras de Israel. Sabemos que no Antigo Testamento o Pai chamou, nos Evangelhos o Filho chamou, nos dias da igreja primitiva até os dias de hoje o Espírito chamou e continua chamando. E a palavra de Deus nos mostra que este homem já havia tido encontro com Jesus. O Senhor já havia revelado a Ananias o projeto que tinha com Paulo, que ele seria um pregador que anunciaria a mensagem do Evangelho para os gentios, e que ele também padeceria, ele iria sofrer por amor ao Evangelho de Cristo. E aqui, este homem, ele está recentemente andando com um homem chamado Barnabé. O Barnabé que investiu em Paulo, quando a igreja ainda não confiava nele. A igreja desconfiava da conversão deste homem. Entretanto, nos mostra a palavra de Deus que Deus levanta este homem cheio do Espírito Santo, chamado Barnabé, investe em Paulo, vai buscar ele na sua cidade natal. A palavra de Deus nos informa que começa a acontecer um movimento na vida de Paulo, na sua vida espiritual e na sua vida ministerial, por meio deste nome chamado Barnabé. E no capítulo 13 o Espírito vocaciona Paulo e Barnabé para anunciar a palavra do Senhor. E eles então realizam a sua primeira viagem missionária. Diga comigo, primeira viagem missionária. Essa primeira viagem missionária ela é composta por 3 integrantes: Paulo, Barnabé e João Marcos. Esses 3 homens vão além das fronteiras para pregar a palavra de Deus, visitando algumas cidades. E nos mostra a palavra do Senhor que no meio dessa viagem, João Marcos, esse jovem, ele desiste por algum motivo, talvez por conta das perseguições, das oposições que se levantaram. Este homem então larga este grupo de 3, este trio de missionários, e retorna para a igreja em Jerusalém. Capítulo de número 13, versículo de número 13, por favor. E partindo de Pafos, Paulo e os que com ele estavam chegaram a Perge da Pamfília, mas João, apartando-se deles, voltou para onde? Para Jerusalém. Paulo então finaliza a sua obra missionária, a sua viagem missionária, e retorna para a igreja em Jerusalém, e posteriormente retorna para a igreja em Antioquia. O tempo passa, o desejo do coração de Paulo em retornar ao campo missionário para visitar os irmãos, as igrejas que haviam sido implantadas, para visitar o trabalho, ver como os irmãos estavam, surge no coração de Paulo outra vez, e ele comunica isso com o seu companheiro, chamado Barnabé. Capítulo de número 15, por favor, e o verso de número 36, nos diz assim a palavra de Deus. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: tornemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor, para ver o que, irmãos? Como estão? E Barnabé aconselhava que tomassem consigo a João, chamado Marcos, mas a Paulo parecia razoável que não tomassem consigo aquele que desde a Pamfília se tinha apartado deles e não os acompanhou naquela obra. E tal contenda houve entre eles, que se apartaram do outro. Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. O que é isso aqui? Paulo deseja realizar a sua segunda
missionária, comunica isso ao seu companheiro chamado Barnabé. E Barnabé então diz: ô Paulo, vamos voltar. Vamos fazer como da primeira vez. Vamos levar João Marcos conosco. Paulo disse: ô irmão Barnabé, eu não concordo. Leve João Marcos conosco. Porque na primeira viagem ele voltou antes do tempo. E eu não concordo que leve ele, porque é muito provável que ele faça de novo. Eu não concordo. Os irmãos que estudam a biografia de Paulo sabem que Paulo era muito firme nas suas decisões, tinha um temperamento muito forte. Entretanto, Paulo, ele rejeita essa proposta de Barnabé. Posteriormente, Paulo reconhece a importância de João Marcos, e lá no finalzinho do seu ministério ele diz: traz João Marcos, porque ele é muito útil para o meu ministério. Mas a princípio Paulo não aceita que este jovem siga essa viagem com ele. Entretanto, queridos irmãos, Barnabé era um tipo de crente que não desiste de ninguém. E Barnabé tinha uma característica muito forte, que era de investir naqueles que ninguém queria investir, e de acreditar naqueles que ninguém queria acreditar. Foi o próprio Barnabé que investiu em Paulo e que acreditou em Paulo quando a igreja não acreditava em Paulo. E agora Barnabé diz: muito bem, Paulo, eu respeito a sua opinião, mas eu não posso desprezar o moço. Ele está conversando agora, eu vou ajudá-lo. Olha, você vai para um lado, eu vou para o outro, e a obra vai continuar sendo feita. Diz a palavra de Deus que ele então segue viagem com João Marcos. Barnabé segue viagem com João Marcos e Paulo está sozinho. Mas Paulo entende que a obra de Deus não se faz só. Diga amém por isso. Amém. Paulo tem uma vocação, uma chamada de Deus, mas ele entende que a obra de Deus não se faz só. Se precisa de alguém para se fazer a obra de Deus. E logo ele chama Silas para seguir a viagem com ele e dar continuidade àquilo que o Senhor havia o chamado. Capítulo de número 15, versículo de número 40, diz assim a palavra do Senhor: e tendo escolhido a Silas, partiu, encomendado pelos irmãos a graça de Deus, e passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Observe que Paulo compreendeu que a obra de Deus não se faz só. Por mais que você tenha uma chamada da parte do Senhor, sozinho você não chega a lugar nenhum. Diga bem por isso. Então, Paulo também entende que o cordão de 3 dobras é mais difícil de se quebrar. Paulo entende que é melhor andar acompanhado do que só, porque se um cair o outro levanta. Mas Paulo também entende que o cordão de 3 dobras é mais difícil de se partir. A primeira viagem missionária era composta por 3 homens, e Paulo entende que ainda falta alguém. Diz a palavra de Deus que este homem, ele chega na região de Derbe de Listra e conhece um jovem chamado Timóteo. Capítulo número 16, verso número 1. E chegou a Derbe de Listra, e eis que estavam ali um certo discípulo por nome Timóteo, filho de uma judia que é crente, mas de pai grego, do qual davam bom testemunho os irmãos que estavam em Listra e Icônio. Paulo quis que este fosse com ele, e tomando-o circuncidou por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que o seu pai era grego. Quando Paulo chega nessa região, a igreja apresenta a ele um jovem chamado Timóteo. Timóteo é alguém que possui dons da parte de Deus. O Espírito Santo deu a ele. Ele recebeu o presente do Espírito, os dons espirituais, o dom ministerial, para fazer a obra de Deus. Entretanto, ele é um jovem tímido, ele é um pouco enfermo, tem dificuldade de se comunicar, é jovem. Tanto é que Paulo escreveu cartas para ele, motivando ele, dizendo: meu filho, olha, ninguém te despreze, não deixe que ninguém te despreze porque você é jovem, mas para que as pessoas te respeitem, seja o exemplo dos fiéis. Você é novo, você está tomando conta de uma igreja, as pessoas não vão entender muitas vezes, mas para que eles lhe respeitem, mesmo você não tendo idade, você precisa ser o exemplo dos fiéis. E Paulo, por diversas vezes, incentivou Timóteo a despertar o dom que havia dentro dele. Paulo dizia para ele: olha, Timóteo, prega, Timóteo, cumpre a obra do evangelista, faz a obra do evangelista, cumpre o teu ministério.
porque percebemos que Timóteo era alguém tímido, que precisava constantemente de uma motivação de Paulo. Paulo era seu pai espiritual. Este homem investiu nesse jovem, e eles então começam a pregar a palavra de Deus, mas percebemos que desde o início da vocação de Paulo, há uma ação poderosa do Espírito Santo. O Espírito Santo vocacionou, mas o Espírito Santo está gerenciando, está de pé, acompanhando a obra que os seus escolhidos estão fazendo. Nos mostra a palavra de Deus, no capítulo de número 16, e o versículo número 6. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo. Paulo já está na sua segunda viagem missionária, para entendermos aquele contexto do capítulo 16, versículo de número 26 e 25 e 26 que lemos. E aqui que Paulo inicia essa segunda viagem missionária, nos diz a palavra de Deus, e passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, e tentaram ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. E tendo passado por Mísia, desceram a Troade. E Paulo teve de noite uma visão, em que se apresentava o varão da Macedônia, e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois dessa visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. Observem algo interessante. Quando estes homens saem para pregar a palavra de Deus, nessa segunda viagem missionária de Paulo, a palavra do Senhor nos diz que mesmo o Espírito tendo nos vocacionado, o Espírito os impedia de pregar em determinadas regiões, de pregar em determinados lugares. E a palavra de Deus nos mostra que o Espírito impediu, não permitindo eles ir para a Bitínia, não permitindo que eles pregassem ou que fossem à Ásia, porque Deus conhece a necessidade da sua obra e a urgência do seu trabalho. Eles sabiam que aquele lugar não era o momento de Paulo chegar lá, porque havia uma necessidade maior em outro lugar. Eu aprendo com isso algo muito profundo, que Paulo ali era um homem sensível à voz de Deus. Paulo era um homem sensível à voz do Espírito Santo. Pensa comigo, tem dois jovens acompanhando Paulo, dois homens que estão começando agora, e caminhando com Paulo, um homem que já está profundo na intimidade, na comunhão com o Espírito Santo, nas coisas de Deus, um homem que teve revelações profundas que Cristo ressuscitado apareceu para ele. Paulo é um outro nível espiritual, e aqueles homens estão começando, aprendendo, sendo formados por Paulo. Paulo está formando aqueles obreiros, e quando Paulo diz: olha, nós vamos pregar na Ásia, o Espírito vai lá e diz: não permite pregar aí. É uma interessante, né? E eles intentam ir para a Bitínia, e o Espírito mais uma vez os impede. E Paulo comunica isso aos seus companheiros: olha, o Espírito não permitiu eu pregar nessas regiões, o Espírito não deixou a gente pregar aqui, ele me impediu. A gente vai aguardar a direção de Deus para nós. Isso é algo muito lindo, porque aqueles que são guiados pelo Espírito Santo precisam ser sensíveis à sua voz. Eu vou dizer de novo: aqueles que são guiados pelo Espírito Santo precisam ser sensíveis à sua voz. O Senhor fala e precisamos ouvir. E não só ouvir, precisamos obedecer a sua voz. Diga amém por isso. Quem é guiado pelo Espírito precisa ser sensível à sua voz. Mas não só sensível à sua voz. Quem é guiado pelo Espírito precisa também ser submisso à vontade dele. Paulo não resiste à direção do Espírito para a vida dele. Paulo não confronta, porque ele sabe quem chamou ele. Ele sabe quem o vocacionou. Paulo entende que a obra não é dele, foi o Espírito que chamou ele, e é o Espírito que vai levar ele, é o Espírito que vai guiar ele, e ele só vai para onde o Espírito levar ele. E ele é sensível à voz do Espírito Santo, e
obediente, ele é submisso, ele diz, eu não vou de encontro à sua vontade, eu me rendo à sua vontade. Porque quem é guiado pelo Espírito caminha por caminhos que não planejou. Ele não vai para onde ele planejou. Não foi ele que escolheu o lugar. Não foi ele que escolheu a rota. Não é ele que escolhe o caminho. Quem Deus chama não escolhe o caminho. É Deus que escolhe o caminho para os seus escolhidos. É Deus que diz, é por aqui que eu vou me levar. Porque ele tem um mapa, o mapa está com ele. E ele nos leva para onde ele quer nos levar. E ninguém pega e faz assim. É como um navio que abre as suas velas, mas não tem leme, não tem direção. Aleluia. Ele só abre as velas e o vento sopra e leva ele para o lugar que o vento está soprando. É assim. A gente não está com a mão, aleluia, direcionando o navio. A gente só abre as velas, o vento sopra e nos leva para onde ele quer nos levar. Quem Deus escolhe, quem Deus chama, não escolhe o lugar. Está ouvindo? Quem Deus chama, não escolhe os lugares. Aleluia! Glória a Ele Deus. sai de casa e tem um GPS no céu. Pá. Quem caminha com Deus é assim. Deus diz, está pronto, está disposto. Quer andar comigo? Quer. Quem vai dar rota sou eu. Sou eu que vou lhe levar. Sou eu que vou lhe guiar. Sou eu que vou escolher os lugares para você. Glória a Jesus. Não vai deixar que as suas escolhas atrapalhem o que eu tenho com você. Quando vocês querem ir para a área, o Espírito disse não. Vou para a mentira, o Espírito disse também não. E eu vou para onde? Vai para onde eu quero. Vai para onde eu quero. Diz a palavra de Deus que Paulo está aguardando a direção do céu. Está aguardando a direção de Deus para a vida dele. De repente ele tem uma visão. Diga para quem está do seu lado, Deus não vai deixar você. Sem uma direção. Você não vai ficar sem saber para onde. Ele vai te dar a direção. Essa palavra de Deus, irmãos, que Paulo tem uma visão. E nessa visão se apresenta para ele um varão da Macedônia. Paulo entende, Paulo percebe as características daquele homem. O homem da visão, o idioma, a fala, as vestes, o discernimento espiritual está sobre ele. O homem da Macedônia, e o homem dá um grito e diz: atravessa a Macedônia e ajuda-nos. Aleluia! Mas eu não entendi. Tem alguém precisando. E às vezes Deus vai levar para lugares que não é porque tem muita gente precisando. Não. Às vezes tem um. E por causa de um, Deus mexe. Quantos for preciso. Aleluia! E Deus está mexendo um grupo de homens escolhidos por causa de um. Não é por causa de uma multidão a princípio, porque Deus não começa nada com a intenção, sem a intenção de continuidade. Está entendendo? Deus não começa nada sem uma intenção de continuidade. E geralmente os começos com Deus são pequenos. Deus começa assim com um negócio pequeno. Mas Deus é tão simples. Às vezes ele quer começar grande. Aí o Senhor diz assim, coisas pequenas. É por isso que o profeta disse: não despreze o dia das coisas pequenas. Aleluia! Tem uma igreja que o Senhor quer implantar em Filipe.
Jacobus escondido na onisciência. Tem um projeto no coração de Deus que ainda não desceu para a terra. Glória a Deus. Mas Deus vai executar por meio de Paulo, que não está compreendendo o caminho de Deus para ele. Glória a Deus. E Deus vai envolver ele em um negócio que ele nem sabia que estava envolvido. Porque existe uma emergência de Deus. O plano de Paulo era um, ele disse: Barnabé, vamos voltar para visitar os irmãos. Vamos visitar as igrejas. Vamos passear pelo mesmo caminho que passamos um dia. E Deus disse: não, o caminho que eu vou levar é novo. Ele saiu de casa com a intenção de andar pelo mesmo caminho que já havia andado. E Deus disse: não, o caminho é novo. Por onde você vai passar, eu vou levar. Você nunca foi antes. E eu preciso levar. Glória a Deus. Sabe por quê? Porque quer guiar pelo Espírito. Está constantemente sendo constrangidos por Deus a desmontar suas mãos. É por isso que quem Deus chama tem entende. Abraão tinha três coisas: poço, altar e tenda. Quando ele passar, tem que cavar um poço. Tinha que levantar o altar para poder se revelar. Mas Jeová não deixou ele morar em Sodoma. Em Sodoma tinha casa. Disse: não, vou me livrar disso. Quem tem casa é Ló. Por isso eu vou tentar arrumar a porta dele. Você não. Você tem tenda. E quem visita a sua tenda sou eu. Porque eu quero que você tenha tenda, porque a qualquer momento eu vou dar ordem, monte. Você desmonta. Venha comigo e você vai. Porque você é sensível à minha voz. Porque você é submisso à minha vontade. E porque você anda por caminhos que não planejou andar. Tem lugares que tu estás e que Deus tem te levado, que não estava nos teus planos, mas estava no coração de Deus. E que diz o Senhor: nesta noite ainda te farei muitas surpresas na terra. Porque tem coisa que Deus não revela tudo. Tem coisa que Deus revela assim. Aleluia. Você vê Jesus. Eu sinto ver aqui nessa brisa. Entre ele e a dor e a sombra. Diz a palavra de Deus que quando ele chega naquela região, expulsa o demônio de uma moça. Por causa disso, a Bíblia diz que uma multidão se reuniu, se levantou contra eles. E os magistrados rasgaram-lhe as vestes, mandaram açoitá-los com varas. Como pode, pastor? Como pode? Mas não foi Deus que mandou. Não foi o Espírito que direcionou. Não foi ele que deu o endereço. E por quê? Tem dor, tem multidão contra, tem perda, tem sofrimento. Daqui a pouco dá uns dois, Paulo e Silas na prisão, apanharam o dia todinho. Se eu fosse Silas, eu diria assim para Paulo: oh meu Deus, o senhor tinha certeza que foi o Espírito Santo. O Senhor disse que o Espírito Santo não deixou a gente ir para lá. O Senhor disse que o Espírito deixou a gente ir para Litínia. O Senhor disse que o Espírito mandou a gente para cá. Mas aqui só tem chicote.
ele entende que o propósito é maior do que a dor. Glória a Deus. E Deus tem contigo. Está ligado a outros. Por causa de outros. Deus mexe contigo. Com os teus. Com a tua família. Eu não poderia ter mandado Barnabé e João Marcos para lá. Deus tinha outros. Mas Deus tinha você. Ele ama você. Deus tinha outros. Mas eu sei que é você. Eu me conheço. Eu sei que é você. Você me esprendeu. Ele não cansou. Eu sei que você me obedece. Eu sei que você é despretensioso. Eu sei que você só quer me servir, fazer a minha vontade. Eu sei que você se entregou no meu altar. Eu sei que é você. Eu conto com você. Deus tem. Eita, que Jesus está aqui com a gente. Olha, irmãos. O Senhor tinha um homem para salvar. Era o carcereiro. Que já vai querer implantar uma igreja dentro da casa dele. Glória a Deus. Paulo, o homem que eu quero salvar. Tu não vai encontrar ele por aqui. E onde é que ele está? Ele está dentro de um cárcere. E não é um cárcere comum, não, isso. Ele está lá embaixo. No inferno. E eu preciso te levar até ele. Como é? Mas para eu te levar até lá, tu vai apanhar tanto. Tu vai chorar. Tu vai ter coisa que tu vai perder. Glória a Deus! Glória a Deus! E às vezes a gente diz assim, Senhor, mas que tu está nesse negócio, não. Porque a gente acha que Deus está no negócio só quando as coisas dão certo. O problema é que o céu não trabalha igual a terra. E a visão da terra é o seguinte: para Deus estar abençoando alguém, tem que ser próspero, tudo. E com Deus é diferente. Com Deus quer abençoar o camarada, pronto. Nós estamos vivendo a geração dos amigos de Jó. Quando vem alguém no aperto, sendo provado, ele está em pecado, é assim, é assim. E o céu dizendo assim. Falaram coisas mais acerca do meu servo. Os amigos de Jó diziam, está em pecado. E Deus dizendo para Satanás, visto meu servo Jó, homem íntegro, fiel, santo, se desvia do mal. Eita, que o céu vê as coisas diferentes. Aleluia! Ele comanda sangue, comanda. O céu sabe quem é tu. As opiniões, os pitacos não vão influenciar o que Deus tem contigo. Tem questionamento na história. Tem falatórios. Tem alguém querendo entender, querendo sondar. Por quê? E já lá tu dá um véu assim, ó. Eita. Você pode levantar a mão no céu para adorar. Glória a Deus! Aleluia! Porque é um propósito. Deus tem isso aí. É maior do que tu. É maior do que teus planos. É maior do que os teus projetos. É maior do que as intenções do teu coração. É
maior do que a tua vida. E Deus chamou para isso aí, para sofrer por outro. Porque Deus sabe que tu aguenta. Mas os frutos da obra serão um instrumento de cura para ti. Glória a Deus. Está ouvindo? Paulo apanhou para aquele homem ser salvo. Mas depois o mesmo homem que mandou bater em Paulo foi. Aleluia! Vem cá. Glória a Deus. E agora que Jesus me salvou, eu vou levar o senhor lá em casa e vou lavar as feridas. O texto diz: e lavou os seus joelhos. Aquilo que me faz sofrer também será um instrumento de cura para ti. Levanta a tua mão para dar glória a Deus. Não será impedimento para Deus de usar. O sofrimento não vai roubar a alegria que o Espírito te deu. Que diz o Senhor? Já te mostrei o que tu deixei fazer. É que isso gere feridas. Não pode retroceder. Porque a tua chamada está ligada à chamada de outros. E Deus vai alcançar muitos através de ti. Deus vai alcançar muitos. Tu és o soldado que Deus conta com ele. Os açoites, as guerras da tua alma não serão capazes de te remover do projeto. Mas os frutos do trabalho serão instrumento de cura para ti. Olha, prepara tuas mãos para colher os frutos. Vou encher teus seios de frutos. Vou botar os frutos na tua mão. E tu vai olhar para a ferida, e vai olhar para o fruto, e tu vai dizer assim: valeu a pena, valeu a pena. Agora eu estou entendendo, valeu a pena, valeu a pena, valeu a pena. Mas quem é guiado pelo Espírito, ele sente uma alegria que só o Espírito pode dar. Foi Paulo que escreveu assim: quem está triste, ora. E quem está alegre, quem escreveu foi. E o camarada apanhou. E o texto diz: perto. Paulo aceita. Ora e canta. Olha o mistério do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Esse é o mistério. Esse se alegrar nas aflições. Quem entende isso? Quem consegue compreender esse mistério? Glória a Deus. E se alegrar nas aflições. Se não é aqueles que vivem na direção do Espírito de Deus. Ele chora, sofre, paga o preço, mas tem força para cantar a mim. Dizer: obrigado, está doendo, mas eu sei que toda a tua vontade. Aleluia. Deixa os seus olhos. Sem o Espírito de Deus. Aleluia. Te consolando. E te dizendo: cuida do que é meu.
que eu vou cuidando do que é teu e vou cuidando de ti. Abre a boca para me louvar. Continua fazendo, ainda que doa, ainda que tu sofras, ainda que machuque, mas o louvor que sai da tua boca, as obras que tu fazes com as tuas mãos, serão consolo, protetor, condenação. Tu vais se alegrar em mim enquanto continuar trabalhando para mim.
muito amor, segue o exemplo que te dei, apacenta minha ovelha. Pra isso foi que eu te amei. Tira o temor do coração, que esforça aquele que ajudarei. Eis a mensagem, cumpre agora o que eu mandei. Eu te escolhi para este fim, meus dons com muito amor te dei. Se recuares, eu de ti requerei. Aleluia! O que eu tenho preparado para ti, a mente humana não consegue perceber. Se queres nisso, faça como fez José, vendido, preso, injuriado, mas guardou a sua fé. No tempo certo, o Senhor exaltou e Faraó saiu. José obedecer é melhor que sacrificar. Se assim fizeres, muito prazer me darás. Como em que eu te arrebatarei, de glória te revestirei, como em estrelas brilharás. Sonhos que falo e cumpro, porque sou fiel. Todo poder já foi me dado, assim na terra como no céu. Tira o temor do coração, te esforça que te ajudarei. Eis a mensagem, cumpre agora o que eu mandei. Eu te escolhi para este fim, meus dons com muito amor te dei. Se recuares, eu te requerei. Deixa ele cantar, não. Deixa ele adorar, não. Porque quando você faz isso para Deus, é o bálsamo que Deus usa para consolar a tua alma. Quando deixar o nome de glória, Jesus está aqui. Depois dessa mensagem, vamos assumir o compromisso com Deus, cantando, amém? Todos. Eu louvarei ao Senhor, aleluia.